Abra sua Bíblia agora no livro de Tito. Paulo escreveu a Tito, importante discípulo e apóstolo. Tito 1:10 diz assim: existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Você veja que Paulo teve coragem de explicar coisas, dizendo que os pregadores da lei são insubordinados, palradores frívolos, falam o que não conhecem, enganadores. Ele disse: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles em seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles são corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Por isso, são abomináveis, são desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Que palavra! Fala-nos, Deus. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus. Meus amados, o segundo pensamento que eu quero trazer à igreja, em alguns breves momentos, é sobre o desempenho do nosso trabalho, que é um trabalho de arrancar, destruir, arrasar, para depois plantar e edificar. Esse é o trabalho do profeta Jeremias. É o trabalho do nosso ministério: derrubar, arrancar, destruir, para depois plantar e edificar. Eu peço agora reunião lá atrás, os irmãos, ouçam o que o apóstolo tem a dizer à igreja, tá bem? Vamos acabar essas reuniõezinhas aí que não levam a nada, isso é fábula da lei. Então nós temos um chamado a evangelizar. Do apóstolo ao diácono da igreja, todos nós temos um chamado a evangelizar. Mas note uma coisa, Paulo está dizendo que se a pessoa nega a Deus por suas obras, ou seja, qualquer obra da carne dentro da igreja, negam a Deus e fazem as pessoas se desviarem da verdade. Então, meu amado, nós temos que ter cuidado com o altar da igreja. Agora eu vou chamar a atenção do cuidado. Eu disse há pouco, quando você ouvir alguém dizer cuidado, atenção. Mas temos que ter um cuidado com o altar, porque uma pessoa que professa conhecer, mas nega por suas obras, é uma pessoa abominável, desobediente e reprovado. Quer dizer que é possível uma pessoa estar na igreja, está reprovada por Deus por causa das obras. O justo vive por fé, não pode ter obras da carne na igreja. Assim como existem ministérios reprovados, Paulo disse em 2 Timóteo 1,6: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Versículo 8: não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem do seu encarcerado, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 13: mantém o padrão das sãs palavras. Eu quero deixar aqui uma palavra a todos esta manhã sobre mantermos o padrão das sãs palavras. Quer dizer que há palavras que não são sãs, não são saudáveis.
Quais são as palavras sãs, as que ouvimos de Paulo com fé? As 14 epístolas de Paulo. Temos que manter o padrão. Nós não podemos ter cada igreja anunciando o evangelho. Nós temos que manter o padrão, as 14 epístolas de Paulo. Depois ele diz no versículo 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, o nosso chamado é para mantermos um padrão, para evitarmos qualquer obra dentro da igreja, porque isto é reprovado por Deus. O culto evangélico no Novo Pacto é um culto de fé, não tem obras sacrificiais. Então, o que visa esta palavra profética de hoje? Gerar obreiros aprovados por Deus. Paulo disse isso em 2 Timóteo 2, 1 e 2. Filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através dos testemunhos. Isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Transmitindo aos fiéis, para que os fiéis transmitam a outros. Este é o nosso ministério. O nosso ministério ensina, para que quem recebe o ensino, ensina a outros. Este é o nosso ministério. Então, para ensinar, nós temos que ser o quê? Mestres da palavra. Você vai transmitir aos homens, instruir os homens, passar a graça de Deus de geração em geração, com um padrão. Mantém o padrão. Transmite aos idôneos, para que os idôneos instruam outros. Essa é a função do ministério. Para isso você tem que ser um mestre da palavra. O mestre da palavra. Quem ensina tem que ser o mestre da palavra. Tem que dominar a palavra. Tem que saber dissecar a palavra. Tem que conhecer as 14 epístolas de fio a pavio. Tem que dominar nas colunas onde estão na Bíblia, quais são os versículos, quais são os temas, quais são os objetivos. Você tem que dominar, você tem que ser mestre na palavra. Gálatas 1, 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos prega um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Versículo 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém prega um evangelho que vá além do que temos, além daquele que recebeste, seja anátema. Então eu queria dizer-lhe que o mestre da palavra, o que domina a palavra, ele sabe transmitir e ensinar para que os idôneos transmitam aos outros, para que as famílias transmitam os pais aos filhos, os filhos dos filhos. Esta é a nossa função. Então, quem ensina a palavra tem que ser fiel ao pacto, ao padrão, não pode fugir do padrão. 1 de Coríntios 4, 1 e 2 disse: importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2, ora, além do que se requer de um dispenseiro, seja encontrado o quê? Fiel. Fiel com a palavra, fiel com o apostolado, fiel com a visão da igreja, fiel com a revelação da graça do Senhor. Você tem que ser um mestre da palavra. Segundo lugar, você tem que ser um obreiro diligente. 2 Timóteo 2, 14 diz, além disso, 2 Timóteo, recomenda-se estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra Lembra que Daniel disse, você vai lhe ser revelada a palavra da verdade. Então, o que é um obreiro? Um obreiro tem que ser alguém que estuda a palavra, conhece a doutrina, maneja a palavra, e ele tem que ser aprovado como obreiro por Deus. Apresenta-te a Deus aprovado como obreiro,
que não tem que se envergonhar. Quer dizer que existem muitos obreiros que envergonham a obra de Deus. Temos um chamado a manejar bem a palavra. Tua Bíblia não pode ser uma Bíblia branquinha. Olha, amado, eu já estou, acho que na 10ª Bíblia. As minhas Bíblias são todas marcadas, estudadas, sublinhadas, tudo com cada palavra que o Espírito vai dando, eu marco. Olha, tem fita durex, esta já é a 10ª que eu consumi, as outras estavam todas consumidas. Eu amo a palavra, eu manejo a palavra, eu conheço a palavra, eu amo a palavra para mim é a minha vida, é o meu oxigênio. Então, seja mestre da palavra, seja um obreiro diligente, seja um vaso santificado. 2 Timóteo 2,20, 2 Timóteo 2,20 diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar dos erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, amado, seja um homem e uma mulher disciplinado, fuja daquilo que não convém, seja um vaso útil, tenha uma vida em ordem, tenha uma vida de família em ordem. Amado, é mais importante ser fiel do que teólogo. Seja o melhor soldado, seja o melhor atleta, seja o melhor lavrador, tenha um testemunho de responsabilidade e de compromisso. E vou terminar dizendo: não adie a sua felicidade. Não espere que todas as coisas estejam 100% bem conectadas para você dizer: eu vou ser feliz. Você nunca vai ter nada 100% conectado. Viva o dia de hoje, amado. Ninguém pode garantir que você vai estar aqui amanhã. É hoje. Você tem adiado muita coisa da sua vida, por quê? Me digas cá, por que você está adiando tanta coisa? Por que você está adiando ser feliz? Por que você está adiando construir algo na sua vida? Está adiando para quando? Não adie. Não há momento perfeito melhor que o dia de hoje. Seja um mestre da palavra, seja um obreiro diligente, seja um vaso disciplinado, em nome de Jesus. Recebe essa palavra aí no seu coração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.